Então, a luta dos trabalhadores, ela tem que ser constante, a mobilização tem que ser mantida constantemente. O que a história dos movimentos sociais nos indica é que os trabalhadores não podem baixar a guarda, delegar a terceiros, seja de um partido de esquerda como o PT, ou piorou num momento como esse, um partido de ultradireita como o que representa o inominável. Os movimentos sociais não podem baixar a guarda, entregar a terceiros a defesa dos direitos do povo. Então é muito importante que os movimentos sociais tenham clareza do que eles pretendem, quais suas diferenças em relação aos partidos. Então a mobilização que se viveu no Brasil no momento pelas diretas, ela foi sendo esfriada. Posteriormente, nós temos mobilizações políticas que se arrefecem, né, que se levantam também no momento da candidatura do Lula pelo PT, e depois a gente tem um esvaziamento dos movimentos políticos. Então, é esse esvaziamento que explica a emergência da ultradireita no Brasil e, ao mesmo tempo, que favorece o desmonte do Estado nesse contexto que a gente vive de reestruturação do capitalismo, que por sinal não é um contexto novo, que já está dado aí desde os anos 80, né? Então, de 80 para cá, do governo Sarney para cá, nós observamos uma série de ofensivas do capital para atingir o Brasil, que é um grande mercado, ao mesmo tempo tem muitas potencialidades econômicas, seja no agronegócio, seja na produção mineral, entre outras coisas. E aí nós temos que ter clareza sobre esse contexto para organizar a luta. Porque o que as autoras nos mostram é que a educação ela está, assim como a saúde, no centro dos interesses contemporâneos do grande capital, à medida que elas são muito lucrativas. Então, todo o discurso de desmonte da educação, da saúde, oculta o interesse do grande capital que quer se apropriar das oportunidades geradas pelas faculdades particulares, pelo oferecimento da educação privada, a educação privada para a educação básica, entre outras possibilidades absurdas. Então, nós temos que conhecer a história de outros países onde não existe mais o investimento público na educação básica, onde as universidades há muito tempo são privadas, para a gente compreender a necessidade da luta nesse momento em que o Estado ameaça destruir o próprio Estado. É isso que a gente tem que ter uma percepção bastante clara. E aí é o materialismo histórico que vai nos permitir uma análise ampla, histórica, né, da estrutura desse capitalismo e o momento que a gente vive. O que já ocorreu em outros países como o Chile, o que vem ocorrendo agora no Brasil. Então está muito claro que o capitalismo não consegue crescer e aí ele vem para essas periferias como o Brasil buscar oportunidades de negócio, e essas oportunidades de negócio elas não têm ética, elas não têm moral cristã, elas não têm nada. O que seu objetivo é o lucro. Então nós temos que ter clareza sobre isso, porque as pessoas parece que nunca leram Marx, ficam acreditando em soluções paliativas, que o socialismo utópico já tinha proposto lá no século XIX, que Marx já havia criticado lá em 1800 e pouco. Então nós precisamos entender qual é a natureza do avanço do capitalismo na nossa realidade brasileira, para poder entender como é que nós vamos agir. Porque à medida que nós temos uma BNCC, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, que vai orientar a construção de um currículo que justifica aquela frase que está na Globo lá: o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Nós precisamos ter um sinal de alerta na nossa cabeça. Nós precisamos parar e pensar: opa, esse negócio aí está muito estranho.
Então, se a gente estudar o currículo básico de Mato Grosso do Sul, do fundamental e do médio, nós vamos observar que é o que o Antônio Gramsci fala, que as autoras aqui em discussão apresentam também essa bibliografia, que há uma luta para impor hegemonia, quer dizer, os trabalhadores eles não constroem os currículos, eles não constroem os livros didáticos, e aí o que, que ocorre? O Estado, no caso o Estado de Mato Grosso do Sul, produz um currículo que atende aos seus interesses. Então vai ser um currículo conciliador, como é o que está lá, que eu convido vocês a lerem depois. É um currículo que consegue a proeza de conciliar os interesses dos indígenas com o do agronegócio no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul. Então a gente observa que os mesmos intelectuais do começo do século XX que diziam que no Mato Grosso do Sul não tinha indígena, parece que estão de volta agora, dizendo que no Mato Grosso do Sul é possível, é um estado exemplar no qual se consegue conviver o agronegócio com as populações indígenas. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Já vista a matança dessa população ao longo da história do século XX, né? E então esse texto aqui nos ajuda a pensar a legislação da educação e como que ela vai lidando com as pressões do capitalismo, como que as pressões do capitalismo ajudam a construir essa legislação de educação e como que isso se materializa na prática aqui na nossa realidade, no chão da nossa escola pública. Isso é importante porque muita gente não consegue entender que a política influencia a educação e que o professor lá da escola mais distante da sua cidade precisa entender a política como um intelectual e a gente que lida com materialismo histórico dialético tem que lutar para que essa nossa condição de intelectual seja visível, seja aceita e seja respeitada. Aí a gente tem que pensar, né? A gente ser um intelectual negro, a gente ser um intelectual pobre, periférico, né? Homem ou mulher, é um processo muito difícil de construir. Mas aí é que vem a necessidade da coletividade, a comunidade escolar, os professores, as trabalhadoras da educação como um todo, formarem uma unidade para poder estudar e para poder entender como é que elas vão lidar com a comunidade escolar no seu cotidiano. Porque não adianta a gente pegar um texto para ler e não conseguir pensar isso na prática. Por isso que eu estava fazendo referência ao currículo, porque a gente vem desse texto aqui, da LDB para o PCN e desta para a BNCC. Então eu vejo muitos professores preocupados com como que eu vou atingir a habilidade, a competência tal que está lá na BNCC, sem se preocupar em fazer a reflexão básica, que é como que esse conteúdo atinge a realidade do meu aluno. Então eu tenho que fazer essa pergunta sempre na introdução de qualquer aula e como é que esse conteúdo se transforma em instrumento para pensar e agir sobre a realidade. Acho que é essa a principal questão que a gente tem que ter clareza no nosso ato de formação contínua de professores.